Miqueias capítulo 5, é o segundo culto para a glória de Jesus. Miqueias 5, verso 2, olha que coisa poderosa. Quantos séculos isto foi escrito? Antes de 2020, dia 13 de setembro. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de militares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Coisa maravilhosa. Então nós vamos ler agora lá em Lucas 22:19. Jesus: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe disse: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Digam todos amém. Podemos assentar. Senhor, é a tua linda, poderosa, simples palavra. Dê aos teus filhos entendimento sobre ela. Nos faça entender os teus mandamentos, teus juízos, teus ensinamentos, teus propósitos, para que eu vá bem nesta vida. Ó Deus, eu lhe peço no poderoso nome de Jesus, afaste deste lugar tudo que não tem nada a ver com o Senhor, não permaneça aqui entre nós, mas nos dê largueza, inteireza de entendimento. Abra nosso entendimento a ouvir a tua palavra e aprender com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nos abençoa, Pai, nesta manhã, com a pregação da tua palavra e com a tua presença que já é notória, e nós te damos graça de todo o nosso coração. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Senhor Jesus. Bem-vindo, meu Pai Todo-Poderoso, neste santo lugar. Amém e amém. Se você pode colocar aqui Gênesis 3,15, apenas para entender a palavra do Senhor nesta manhã. Gênesis 3,15. Já Moisés falando a respeito de Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando de Jesus, Satanás, simbolizado na serpente. Se você for em Isaías 7,14, nós vamos ler assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Toda a Bíblia, ela fala, assinala, ela mostra a respeito do Messias, e o seu nome é Jesus. Aqui o profeta Miqueias dizendo: e tu, ó Belém, Eufrata. Eufrata era o nome mais antigo. Belém significa terra do pão. A primeira ainda nossa, a Israel, eu estive lá em Belém, uma coisa, tem um momento que, eu tenho até essa filmagem lá em casa, eu e meu bem, quando fomos a Israel, um lugar assim, uma terra árida,
Pastor Kim esteve lá, cheio de pedrinha, aquela terra seca, mas sumia a plantação de trigo, e nós somos exatamente na colheita. Por isso que Belém significa terra do pão. Se eu fosse dar hoje um tema para esta palavra, para esta mensagem, eu diria: quem imaginava? Quando Moisés escreve o Pentateuco, os 5 livros, o Torá, ele já, em 3,15, já estava falando de Jesus. Primeiro capítulo, criação, tá? No 3º capítulo já estava falando sobre a semente, sobre o Senhor Jesus. Vem o grande profeta. Então, se eu posso pegar aqui e enumerar cada livro, e ia mostrar uma referência. Mas Miqueias dizia: olha, e tu, ó Belém, tu és tão minúscula, tu és tão pequena, tu és tão insignificante, tu não tens um porto, tu não tens uma cavalaria, um agrupamento militar, tu és tão... Mas de ti sairá o que vai apacentar a nação de Israel, de agora até a eternidade. Falando de quem? Do Jesus, que nasceria de uma virgem, seu nome Maria. Ninguém imaginava, nem ele, quando apregoou, lançou esta profecia, ele não imaginava. No dia 8 de janeiro do ano de 1973, num bairro chamado Carlos Prates, Rua Lagoa Santa, número 230, um homem chegava aqui vindo de Bauru, e para chegar, como foi difícil, quantas coisas aconteceu com ele, desastre, ônibus capotando, mas ele chegou. Deus abriu uma porta para ele. Rádio Itatiaia tornou-se famosa. Programa Cadeia da Prece foi o programa mais ouvido no tempo do rádio. E com humildade, com alegria, eu já pude substituir este durante quando ele viajava, devido à minha voz, e já ter um dos primeiros a se converter. E eu fazia Cadeia da Prece. Era um programa que qualquer taxista parava para ouvir. Se ele tivesse 100 passageiros, ele parava. As lojas sintonizavam, os restaurantes. Chegava em Belo Horizonte um homem chamado Mário de Oliveira, e começou ali pregando um evangelho, convidando as pessoas: vão lá para vocês serem curadas. E eu te digo, quantas centenas de milhares de pessoas, desde o ano de 73 até hoje, 13 de setembro do ano 2020, quantas pessoas foram curadas, libertas, se converteram. Eu creio que nem o pastor hoje, né, até então era missionário Mário de Oliveira, mas hoje o pastor Mário de Oliveira, o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu creio que nem ele imaginaria que chegaria 8 mandatos como deputado federal, sem nenhum escândalo. Cansou. E naquelas centenas de milhares de pessoas tinha uma moça, e ela começou a apresentar uns sintomas de uma enfermidade, e numa noite tenebrosa, de muita chuva, de muita confusão, ela vai, e naquela noite Deus usa este homem, e acha ela no meio daquela multidão. Era um galpão comprido. E teve época, pastor Kim, que hoje o pastor Mário falava assim, eu lembro,
era tão agarrado às pessoas, se lá do canto fizesse assim, toda a fila fazia assim. A rua, a Lagoa Santa, não passava carro. E lá estava essa moça, foi curada. Na época, minha namorada, Deus curou ela. E ela arrasta o namorado, eis aqui. E no meio daquelas centenas de milhares de pessoas, teve um dia que Jesus me encontrou. Vou ser humilde na colocação, Jesus me encontrou, não eu encontrei, Ele me encontrou. E eu gostei. No primeiro batismo, 27 de abril do ano de 1974, mais de 3.000 almas, lá eu estava, eu e ela. Até então, hoje, meu benzinho, minha esposa amada, mãe dos nossos 3 filhos e vó dos 6 avós, vó dos 6 netos. 27 de outubro. O que eu falei? Não, perdão. 27 de outubro, 1974. Lá estava eu. Irmão, naquela época eu tinha 24 anos, por aí. Estudava. Pensava em ser alguém. Mas jamais eu imaginaria que um dia Deus, lá no ventre de minha mãe, já tinha selado para que eu tornasse um pregador do Evangelho. Nem minha mãe, nem meu pai jamais imaginariam. Vocês estão vendo como que Deus, Ele tem propósitos na nossa vida. E cada um pessoalmente Deus trata, porque Ele é um Pai presente e Ele trata individualmente cada um. Veio o meu casamento, teve um casamento que a gente não lembra, depois o pastor Jerônimo, e depois eu, Marco Antônio Costa, com a Edna Terezinha, até então, Fonseca Costa. Desse abençoado relacionamento, 3 filhos, todos 3 hoje, pregadores do Evangelho, todos 3 casados. Hoje eu perguntei ao pastor Kim e disse, você talvez, ele chegou a estudar, fez vestibular, passou, chegou ao 5º ano de Direito, mas aí veio o Gabrielzinho, ele parou. Eu fiz essa pergunta para ele. Você jamais imaginaria de estar sentado num banco de uma igreja de crentes? Não, eu não vou dizer para não dar problema. Porque eu nasci, eu tenho que morrer. Quantos morreram? Levanta a mão. Você aceitou Cristo. E quem aceita Jesus não morre. O que está escrito, desde o dia de hoje até a eternidade, nós acompanharemos o nosso Senhor. Oh, maravilha. Nós estamos tendo um momento de oração 24 horas, 21 dias, 10 minutos. Começamos no dia 1º de setembro, hoje é o 13º dia. E eu começo meia-noite, você pode estar certo que eu estou orando por você. De meia-noite a meia-noite e 10. Mas é lógico, eu nunca chego nos 10, passo. E que Deus fortalece. Há muitos talvez ficaram meio assim, não desista, vá em frente, porque a promessa é esta. Jeremias 33, 3. Um profeta, Deus fala para ele, Jeremias, invoca-me, clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes, que tu não sabes,
e coisas ocultas te revelarei. É assim a vida daqueles que confiam no Senhor. Por isso que eu tenho toda a graça e autoridade no Senhor, dizer assim: pastor Kim, perde é quem sai. Eu tenho falado isso aqui. Pensa nas suas decisões, perde é quem sai. Pode justificar: eu não gosto da igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo, Marco Antônio é isso, Marco Antônio é aquilo. Meu irmão, você não está ligado a mim, a não ser irmão em Cristo. A nossa ligação é com o Cordeiro de Deus, que daqui a pouco eu dou andamento na palavra. A nossa ligação é Jesus Cristo. Está acima de qualquer religião, de qualquer seita, de qualquer preceito. Nós falamos de vida eterna. Vida eterna. Cristo Jesus, que esse mundo desconhece e despreza. Você já imaginou quando você estava cantando aqui? Eu não aguentei, soltei minha voz. E como eles, junto com eles, tocou-me. Jesus tocou-me. O dia que eu fui tocado lá, eu jamais imaginaria que Deus estava me separando. Ele já tinha me separado desde o ventre, ainda informe, no ventre de minha mãe querida. Ele já havia me assinalado. Levanta a mão. Assim é você, você querendo ou não, você é marcado desde o ventre da sua mãe. Você não é fruto do acaso. Porque se você não tivesse aqui, nem eu, esses bancos cantariam e bateriam palma. Porque se nós não louvarmos, a palavra diz que as pedras louvarão no nosso nome. Quem imaginava Marco Antônio Costa? Um Zé Ninguém, um jovem sem nenhuma expressão, tinha uma falha de dente aqui. A primeira calça Li que eu comprei, aqui teve que durar, o bate-enxuga, vocês conhecem? Bate-enxuga quer dizer, lava, fica com ela durante o dia, de noite, lava, enxuga, para estar pronto no outro dia. Neto da Conceição, saudade do meu irmão Rodrigo, viu? Vou ligar para ele. Está viajando. Neto da Conceição Bicheira. Quem é do Carlos Pratos ali vai lembrar da dona Conceição Bicheira. Mas eu jamais pensei. Eu tinha vergonha de conversar com as pessoas assim. Um, eu ia bem. Dois, mas quando chegava três, eu ficava, era tão tímido, tão... Um dia eu estava no Sermão da Montanha, o pastor Marco falou: vai lá e faz essa leitura. Tinha mais de 100.000 pessoas na Praça do Papá. E um dia eu e o pastor Jerônimo criamos um trabalho aqui em Belo Horizonte, nós trouxemos o Morre Cerula, tinha mais de 30.000 pessoas no Mineirinho. Quem imaginava? Ali na rua Lagoa Santa, um homem produziria por milhares e milhares e milhares. Eu encontrei com Jesus, humildemente falando, ele encontrou comigo. Foi um dia que eu não fui de manhã na Santa Ceia. O diabo deu uma rasteira em mim, mas Deus usou 2 irmãos para me visitar. E eu vim para a presença dele. E naquele dia, quando eu entrei naquele galpão, tinha 2 banheirinhos, igual ali. Essa igreja aqui é a cópia lá da primeira igreja. Só sei que eu caí de joelhos. E ontem à noite eu estava pensando, aquele clarão parecia dia, mas não. É uma marca que eu vou guardar na minha vida para sempre.
Jesus estava te dizendo: a partir de agora, eu te farei pescador de homens. Você vai anunciar a minha palavra. Irmão, clama ao Senhor, que tem coisas para acontecer na sua vida que você não sabe. Você vai um dia pensar igual este simples pregador está te pregando, esse irmão em Cristo. Você vai chegar um dia e dizer: puxa vida, eu nunca imaginei. O Senhor Deus já preparou o teu caminho. Se você crê, dá glória a Deus e aplauda Jesus Cristo com alegria. Ele já preparou o teu caminho. Persevera. Agora eu chego aqui em Jesus. Nasceu, concebido, nascido por obra do Espírito Santo, não de um relacionamento. Coisa linda e poderosa, é isso que acaba com o inferno, com o diabo. Porque ele veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com verdade e luz. E Jesus, antes, na noite em que ele foi traído, ele reuniu todos os discípulos que ele tinha. Inclusive Judas, o Iscariotes, estava lá. Num cenáculo, ainda existe, nós fomos lá em Jerusalém. Estavam todos ali. Não é essa mesa que a gente conhece, pintada por Leonardo da Vinci, não, viu? Santa Ceia não é aquela mesa, não. O povo, a ceia, era tudo baixinha. E a pessoa ficava deitada nas almofadas. E Jesus pega um pão, levanta, e todos olhando para ele, ele disse: graças te dou, meu Pai. E Jesus começa a partir aquele pão, entregar a cada um, olhando nos olhos. E ele diz: isto é o meu corpo repartido por vocês. Ninguém tem amor maior do que estes para te dar ou nos dar. Por isso que quando a gente converte a Cristo, a gente fica apaixonado. Porque através do sacrifício é que nós tivemos a entrada no reino de Deus. Ele disse: comam, é o meu corpo. Ali estava você, ali estava eu, ali estava toda a igreja. Por isso que eu te digo, Jesus, depois que ele subiu, assentou à direita do Pai, o Pai o faz conhecer todas as coisas. Ele sabia, 13 de setembro de 2020, nós estaríamos aqui. Daqui a pouco vamos ler, quando Paulo recebe esta revelação. Eu já estou indo na fonte, estou dizendo que Jesus instituiu a Santa Ceia. Não foi judeus, não foi saduceus, não foi fariseus, não foi a religião. Ele próprio, Cordeiro de Deus, ele estava tirando o cordeiro e dizendo: a partir de agora, ao invés de você sacrificar um cordeiro, eu me sacrificarei por vós. Por isto, este pão simboliza meu corpo. Se você for lá em Isaías 53, você vai ver que ele ficou tão dilacerado, tão maltratado, que o seu rosto ficou invisível. Ninguém conseguia saber se era o Nazareno, o Cristo, o Jesus de Nazaré. E você hoje, eu hoje,
fomos convidados para participar. Esse é o ato de amor e de misericórdia. Quem faria isto por você? Quem faria isto por nós, pastor? Quem imaginava que lá em 3,15 de Gênesis, hoje a gente lê a Bíblia, a gente sabe, Moisés estava falando. Mais tarde você vai ler, daqui a pouco, a passagem de Paulo. Paulo recebe por revelação do Espírito Santo o que Jesus fez, ele propaga já para as igrejas que chega até o dia de hoje. Mas o que mais me chamou a atenção, e Deus me mostrou mais nessa palavra, é quando Jesus começa a repartir o pão. Ele vai olhando em um por um e dizendo: isto é meu corpo. Vocês vão ver como eu vou ficar, como eles vão me pregar na cruz, o que eles vão fazer comigo. Eu vou sentir todas as dores e não vou falar nada. Eu serei como uma ovelha muda que caminha diante dos seus tosqueadores. Isto é meu corpo, que é repartido por vós. Tomai e comei. Porque Jesus fala: vai chegar o dia que eu não comerei mais do pão e nem beberei mais desta vide, até que venha a eternidade. E lá, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. A igreja vai encontrar com seu noivo. A igreja é todo aquele que permaneceu em Cristo Jesus, comeu do corpo, porque quem participa, não disse de manhã, eu falo agora pelo Espírito Santo, quem participa deste pão e bebe deste cálice, jamais perde a comunhão, a não ser que você queira. Fique em pé no teu lugar. O Senhor Jesus fala: isto é meu corpo. Ele vai ser tão machucado, tão repartido pelo que vão fazer comigo, mas por amor a vós, porque através do meu sacrifício não é mais um cordeiro e o sangue do cordeiro que purifica pecado. Não, é o meu sacrifício, o meu sangue purificará o pecado de todos aqueles, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. 2020 anos atrás Jesus fez isto. Hoje estamos repetindo a mesma fala dele. Não deixe de sentar à mesa. O seu lugar. A pandemia veio aí para dizer: desaglomera. Desaglomeramos. Fazíamos um culto de manhã, fazemos 2. Por amor a este Jesus maravilhoso que me dá força. Eu poderia dizer pastor Kim, pastor Ricardo, tantos pastores aqui, mas não chegou a minha hora de entregar. Porque eu amo esta pregação. Porque eu fui uma dessas multidões. No meio desta multidão tinha lá um Zé Ninguém. E ele me tirou. Estabeleceu um caminho para mim. Põe a mão no teu peito. Assim será a tua vida. Você não vai morrer antes que o propósito de Deus cumpra na sua vida. Só você é que pode dizer: eu não quero, e sair da presença dele. Satanás não tem poder, o inferno não tem poder, demônios não tem poder, olho gordo, inveja, não tem poder sobre a vida daqueles que creem e confessam, creem no coração, confessam com os lábios que Jesus é o Senhor, e sempre de joelhos dobrados. Pastor, quem ora pelos meus irmãos?
Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor Jesus venha encontrar o coração de cada irmão nessa manhã. Meu Deus, de repente esse irmão, essa irmã se sente tão sozinha, abandonada, ou dizendo ninguém me dá valor, mas o Senhor Jesus está aqui. Vá de encontro o coração de cada um. O Senhor já perdoou os nossos pecados, o Senhor nos purificou, meu Deus, e agora com muita honra, muita reverência, nós vamos participar da ceia do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus instituiu, em o nome de Jesus, amém. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos podem assentar. Você vai receber aí os elementos da ceia. Aguarde que nós vamos ceiar todos juntos, em nome de Jesus. Porque dele, por ele
Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. No seu coração tenha muita reverência agora, discernindo o corpo de Cristo em memória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, nós estamos, Pai, parando o culto e lembrando do Senhor, em memória do Senhor, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus o Cristo. É a mensagem pregada, a mensagem da cruz. Obrigado, Deus, por esse amor que nos constrange. Obrigado, Deus, por esse amor que nos liberta. Obrigado, Deus, pela honra, o privilégio de poder conhecer a Jesus e ter a alegria de dizer: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Obrigado, Deus, por Jesus o Cristo. Obrigado, Deus, pela alegria da vida eterna. Graças nós te damos para todos sempre e sempre. Amém e amém. Podemos assentar, vamos todos juntos participar da ceia do Senhor. O diaconato, os irmãos da equipe de apoio estarão passando aí no meio da igreja. Você que vai consagrar o dízimo e oferta ainda não pegou o envelope. Esse envelope branco e azul é do dízimo, é a 10ª parte do nosso trabalho. Esse envelope branco e vermelho é a oferta, aquilo que você propõe no seu coração. Pode passar bem devagar no meio dos irmãos. Lá atrás nós temos um mecanismo que passa o cartão, o crédito, o débito aqui da conta da igreja. Seja um dizimista, seja um ofertante, creia nesse momento, em o nome de Jesus. Aleluia. Como é bom rever os irmãos. Glória a Deus. Isso, vai se preparando. Pegue nas suas mãos aí a oferta, o dízimo. E eu quero pedir um favor a essa igreja. Por gentileza. Oi? Lá atrás da máquina? Sim, falei. Se coloca de pé, por favor, nós vamos orar por todos vocês, em o nome de Jesus. Mesmo você que não vai consagrar, queremos orar pela sua vida também, em nome de Jesus. Ergue para o alto a oferta, o dízimo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos consagrando ao Senhor todo o dízimo e toda oferta, como algo santíssimo na Tua casa. Meu Deus, que as janelas do céu se abrem, e bênçãos incontáveis, bênçãos sem medidas, sejam derramados sobre a vida da Tua igreja. Meu Deus, que esse povo seja um povo conhecido, povo feliz, um povo bem-aventurado, em nome de Jesus. E que agora o devorador seja repreendido das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Com alegria, pode sair do seu lugar, colocar no vaso. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo